Resultado de trabalho da PF vai aparecer, diz diretor-geral, sobre investigações contra Bolsonaro. Ele foi questionado sobre por que o Bolsonaro ainda não foi preso. Não foi exatamente esse questionamento. Por que ele ainda não responde pelos crimes que cometeu? Ele está livre, leve, solto, tranquilo. O dia do ato, dia 8 de janeiro, ele estava passando numa praia, né, lá no Rio de Janeiro. Estava na praia, uma demonstração que ele não está nem aí, não está nem um pouco preocupado. E aí o que diz o Andrei? Ele diz, olha, ele é questionado, ele fica ali, se equilibra entre quase dizer que existem já elementos para avançar não é nem investigação, avançar não é nem processo ainda, mas avançar nesse trabalho do Estado brasileiro, né? A Polícia Federal faz esse trabalho, avançar nesse trabalho de responsabilização pelo crime, que é gradativo. A prisão é um dos elementos, mas você indicia, denuncia, o processo é recebido e se recebe, a justiça recebe o processo. A denúncia é recebida ou não, uma vez recebida, começa o processo. E aí o André, eu quero colocar aqui algumas frases, que é aquela de quem se equilibra para não tentar se antecipar ou tentar passar alguma mensagem de que está trabalhando como o Sérgio Moro trabalhava, isto é, perseguindo alvos. Ele diz que as investigações têm o seu tempo próprio e darão as respostas legais que a gente precisa dar, ele está falando. Aí está falando sobre a interferência, se existe alguma interferência para que essa investigação avance. Ele diz que não, né? E ele diz a razão é muito simples, porque eu prezo e respeito muito a autonomia da equipe que está fazendo a investigação, que tem com responsabilidade focada na qualidade da prova, tem toda a liberdade e autonomia de fazer o processo investigatório e apresentar à justiça aquele que colheu de provas de autoria, materialidade e circunstâncias de fato. Ele está sendo muito cuidadoso, né? E ele falando que se alguém seria poupado, aí ele usa a expressão que é parecida com a expressão que o Paulo Gonet usou no ato de 8 de janeiro, dizendo que as pessoas que participaram do golpe serão responsabilizadas independentemente do seu status social. Inclui os financiadores, que ainda estão fora, os grandes financiadores, os tubarões, né? E também inclui lideranças políticas do primeiro escalão, que é o caso do Bolsonaro, e também militares. E aí ele está dizendo que não tem interferência nenhuma e diz assim que a atuação ela independe do status político, tá? Quase repetindo aqui o que disse o Gonet. O Gonet disse status social, status político, social e econômico do eventual investigado. Bom, importante a gente dizer para as pessoas saberem que pé as coisas estão. É que o ministro do Supremo já foram entrevistados em off, já falaram em off, e eles disseram o que pensam, tá? Em relação à prisão do Bolsonaro. Eles dizem que o Bolsonaro, se ocorrer prisão, ela só vai ocorrer depois de uma condenação em processo judicial. Portanto, pode demorar, né? E por quê? Porque há um receio, isso do ministro Supremo, de que uma prisão agora do Bolsonaro, no curso das investigações, poderia inflamar o país. Agora, é claro que será inevitável se houver uma demonstração de que o Bolsonaro está influindo na investigação. Aí sim, se ele está obstruindo provas, né? Isso não existe ainda, ou pelo menos a polícia não foi atrás. É difícil falar isso, mas isso tem que ver o que é exatamente o trabalho que a polícia está fazendo. Por quê? Porque nós sabemos que, por exemplo, o Mauro Cid, quando estava preso, recebeu muita visita de autoridades do governo Bolsonaro, mas muita. E ela ali muita, de passeada, muita gente importante ia lá. Então, é claro que a Polícia Federal tem que verificar se, de alguma forma, essas visitas eram para passar recado, para constranger. Neste caso, a prisão é absolutamente justificada e até não haveria nenhum tipo de reação. E, de qualquer forma, também, eu não acredito que se deva, como diz a Reuters, né, nessa entrevista, de que existe o receio dos ministros de inflamar o país com eventual prisão. Se houver necessidade, tem que prender, ponto final. Então, é isso que vai ocorrer. E o que eu entendo, pelo que o Bolsonaro fez, e fez muita coisa errada, existem muitas provas contra ele, e agora, no caso da Covid, quando se comprova que a cloroquina matou, você tem
17 mil pessoas na Europa, esse estudo não foi feito no Brasil. E aqui você tinha o Bolsonaro aparelhando instituições e trabalhando a favor desses medicamentos sem eficácia, e não só sem eficácia, esses medicamentos que levam à morte. 17 mil pessoas na Europa, imagina quanto foi no Brasil. Então, é claro que Bolsonaro tem que responder por isso, e você pode estar diante de um caso de dolo eventual, homicídio doloso, por eventualidade, o dolo eventual, homicídio por dolo eventual, que vai a júri. Por quê? Porque o Bolsonaro foi alertado pela comunidade científica, muitas vezes, de que aqueles remédios poderiam levar à morte. E ele continuou fazendo propaganda de remédio ineficaz e conduzindo o governo para favorecer, inclusive, o próprio Exército, que aumentou a produção de cloroquina naquela ocasião, e também o governo desviou a cloroquina que era usada para malária, inclusive para proteger os Yanomamis, isso já está demonstrado, para o chamado kit Covid, que não tem eficácia, e não só não tem eficácia, é mortal.